Olá, o Fator Político de hoje recebe a jornalista Karina Michelin, direto da Itália. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Fator Político BR, Karina. Muito obrigada, Berenice. É um prazer enorme estar aqui de volta com você. Muito bem. Vamos trazer, então, algumas pautas em torno do Brasil no mundo. Você que está aí na Europa, né? Eu gostaria que você fizesse um apanhado de tudo que está acontecendo, quais são as correntes que lutam para o poder no mundo nesse momento, e aqui que a gente precisa ficar atento, né? A gente estava conversando aqui em off sobre as eleições que devem movimentar esse cenário a partir do ano que vem. Então, traga para nós mais informações em relação a isso. Bom, Berenice, o que a gente está tendo hoje aqui, sobretudo na Itália, são dois fatores muito importantes de discussão e polêmica e guerra ideológica, que é em relação à imigração, o fluxo migratório, que está aumentando cada vez mais, e vocês estão ouvindo falar sobre isso, e também a questão da guerra na Ucrânia, né, que está todo mundo aí meio que tentando dar um passo atrás para essa guerra. A gente está vendo também em relação aos Estados Unidos, que o Partido Republicano está querendo remover o envio, né, de dinheiro aí de Biden, que continua enviando dinheiro e armamento para a Ucrânia. Então, a gente está tendo essas frentes agora importantes e fundamentais nesse período, né, nesse processo aí, né, de contextualização de guerras e econômica também, porque, na verdade, o território, né, dessa guerra é a economia. Então, a gente está vendo países da União Europeia sendo minados através do fluxo migratório. A Itália é um deles, né, sobretudo porque a gente tem um governo de direita que está sendo perseguido, muito perseguido por países que eu já falei há muito tempo em relação à União Europeia, porque a gente chama de União Europeia, mas de união não tem absolutamente nada, né? Porque cada um está tentando defender aí o seu próprio território. E o que a gente vê hoje, né, nesse processo imigratório é que, sobretudo essas ONGs que vêm sendo financiadas, e a gente sabe muito bem que George Soros é um dos primeiros financiadores dessas ONGs que trazem esses imigrantes para o Ocidente, e por um motivo muito claro, né, para implodir o país de dentro para fora, isso é um fato, porque aqui ninguém está falando de ajuda humanitária, que é fundamental realmente em países que as pessoas fogem da guerra, fogem da fome, né, da carestia e tudo mais. Mas dentro desse fluxo migratório agora, a gente vê cápsulas terroristas e criminosos que estão sendo mandados propositalmente para os países europeus, sobretudo aqui na Itália, para fazer essa implosão. Então, é um grande desafio para o governo de Giorgia Meloni nesse momento. Inclusive, ela está tentando fazer passar leis diferentes, né, dentro do Senado, que, não curiosamente, a esquerda está completamente contra a Giorgia Meloni. Ontem nós tivemos uma juíza de Catânia que ela revogou, na verdade, ela estava ali. Tinha uma sentença entre 4 refugiados que estavam aqui na Itália, que são da Tunísia, e eles estão apoiando esses imigrantes. E esses 4 refugiados, na verdade, eles já tinham passagem pela polícia, eles já entraram no país de forma ilegal, que não era para ter entrado no país. Você sabe que quando você entra no país de forma ilegal, você já comete um reato, você já comete um crime. Então, o que a gente está vendo é esse cabo de guerra agora acontecer diretamente entre o poder executivo e o poder judiciário aqui na Itália, que não é muito diferente do que a gente vê aí no Brasil. Então, por questões ideológicas e partidárias, a gente está tendo agora esse conflito de novo entre o executivo e o judiciário. A gente já viu esse conflito acontecer no governo Berlusconi, que era um governo de direita, centro-direita, que a maioria dos magistrados, a maioria dos juízes, a Suprema Corte, enfim, como a gente pode observar também no Brasil, eles são pessoas que eles têm uma ligação partidária, né, uma ligação ideológica. A maioria deles são pessoas de esquerda, são comunistas, socialistas e progressistas. Então, quando eles usam, né, desse poder aí o poder próprio do executivo, né, do judiciário, para influenciar tais agendas. E é isso que a gente está vendo acontecer hoje aqui na Itália.
Então, essa juíza, ela que apoia os imigrantes, né, tinha uma medida que a Giorgia Meloni tinha proposto já para impedir a entrada ilegal desses imigrantes no país, que a direita e os juízes estão falando não, não podemos fazer isso porque eles têm direitos humanos. Só que a gente está falando aqui de criminosos. Essas pessoas elas já foram condenadas nos seus respectivos países, já cometeram crimes aqui, né, no Ocidente, e mesmo assim eles querem proteger. A Giorgia Meloni ela queria fazer orquestrar esse fluxo migratório de forma mais, como eu posso dizer, mais fechada, mais controlada, porque as pessoas que entram aqui, elas têm que ser identificadas, elas têm que ser, porque se ela vai pedir asilo político, você tem que saber a quem você está dando asilo político, né? Então, essas pessoas não querem saber, ou principalmente a esquerda não quer saber se são criminosos ou não, se é criminoso, melhor ainda, né? Vamos deixar entrar essas pessoas aqui sem nenhum problema. E isso a gente já está vendo acontecer com muita frequência agora com esse o uso, né, da magistratura influenciando aí diretamente esse fluxo migratório. Então, a gente está vivendo um cabo de guerra, né, entre o poder judiciário e o poder executivo, também aqui na Itália, justamente por ter ideologias diferentes, porque eles defendem a abertura das fronteiras, e isso a gente sabe que George Soros é o precursor disso, né, ele defende essa abertura das fronteiras para desestabilizar os países e assim formar um governo global, e não tem mais soberania, né? Então você tem muito mais facilidades, né, para cometer crimes, para trazer pessoas que não são bem-vindas nos países. Aqui a gente não está falando de pessoas que são fugitivos de guerra, de famílias, de crianças, de mulheres, não é isso. Aqui a gente tem homens que estão sendo mandados para cá propositalmente para criar o caos. Criminosos. Inclusive, hã? Criminosos, inclusive. Criminosos. Inclusive, a gente tem vários vídeos rodando, por exemplo, essa semana passada, a gente tem um vídeo de um imigrante africano que ele ameaça uma mulher, uma senhora, que ele quer estuprar ela, né? Então, ele cega essa mulher e ela fala, você me deixa que eu tô vindo e eu tenho meu marido em casa que vai te esperar, você vai ver com ele. Ele fala, não me importa, ele vai até a casa dessa senhora, o marido chega, eles se fecham atrás desse portão e esse homem continua molestando essa mulher ao lado do marido. E no final ele insulta o marido, né? E se não tivesse a grade, se não tivesse o portão ali que separasse esse casal italiano desse imigrante criminoso, ali com certeza acabaria muito mal a situação. E não adianta denunciar, porque se você denuncia essas pessoas, eles não têm documento, Berenice. Eles falam, não, perdemos os documentos, não temos documentos, eles não têm absolutamente nada. Então, assim, eles não têm nenhum compromisso com a justiça, eles não têm nenhum compromisso com a vida, né, da sociedade, muito pelo contrário, eles chegam aqui realmente para causar o caos, uma onda de criminalidade que aumenta cada vez mais, e quem paga por isso é o contribuinte italiano. Então, agora a gente está vivendo realmente um período muito difícil, né? Sobretudo para a Giorgia Meloni, porque ela corre o risco agora de perder aí. Não, eles estão querendo minar esse governo, eles querem remover a Giorgia Meloni de qualquer maneira da cadeira de primeiro-ministro, e tanto é que já se cogita até de criar um novo governo técnico, um governo técnico que a Itália, nos últimos 10 anos, foi comandada por governo técnicos. Ou seja, o parlamento escolhe o representante deles para assumir o lugar do primeiro-ministro, que não é votado pelo povo. Então, pela primeira vez, depois de anos e anos e anos, a Giorgia Meloni teve o voto popular, e a esquerda, como não aceita perder, né, de jeito nenhum, eles querem remover um voto democrático, legítimo do povo e tentar colocar aí um governo técnico. Então, nós já estamos assistindo uma onda de manifestações de estudantes que já têm a raiz marxista, lenista, stalinista, comunista, que já descem em praça para fazer protestos. Hoje mesmo aconteceu um grande protesto em Torino de estudantes. Já em Bolonha também está acontecendo um protesto de estudantes. A gente sabe que Bolonha é uma cidade extremamente comunista. Tanto é que eles já estão colocando nos postes cartazes chamando, recrutando jovens e adolescentes para uma nova revolução comunista.
Então, eles estão fazendo isso de forma aberta, sem medo, entendeu? De enfrentar isso daí. E esses sindicatos, também o novo TDL, esse sindicato também que é muito ligado à esquerda, completamente ideologizado, também já organizou manifestações. Então, toda a esquerda, né, está se aparelhando novamente para organizar manifestações simultâneas para fazer com que o governo de Giorgia Meloni caia. Muito bem. Bom, só para que o pessoal de casa, quem está nos assistindo, entenda, né? Giorgia Meloni, ela é de direita, vinha fazendo uma gestão muito boa, e no ano que vem teremos novas eleições. Então, essa onda de invasões na Itália, só para que vocês tenham uma ideia, é tamanha que a ilha de Lampedusa quase dobrou a população de imigrantes, né? Como a própria Karina está aqui relatando para a gente, há essa tentativa de enfraquecer a primeira-ministra. E ampliando essa questão, Karina, há uma tentativa também de destruir a Europa? Claro, porque quando você. Isso é um sonho do George Soros, né? Isso é um sonho dele, porque isso a gente já fala há muitos anos. Por que ele financia essas ONGs? Não é por acaso, porque ele financia esse fluxo migratório para derrubar as fronteiras, para fazer com que as fronteiras não existam mais. E quando as fronteiras não existam mais, eles querem tirar, remover o poder da Europa, né? Porque a gente sabe que a Europa é o bastião ali dessa democracia, até que a gente está que está na UTI, né? No mundo inteiro, a democracia. E por quê? Porque o Jorge Soros, como as outras blocos comunistas ditatoriais, eles sabem muito bem que a nossa democracia ela é muito perecível, ela é muito sensível. Então, sabendo que é uma democracia sensível e não é uma ditadura, que para eles a ditadura é um poder realmente que deve ser instituído em todos os governos, é isso que eles estão buscando estabelecer agora, através desse governo único, através da nova ordem mundial, que a gente já se fala dessa nova ordem mundial há décadas, não é de agora. Então, esses blocos, eles têm tentado, né, com o passar dos anos, a se formar, a consolidar essa ditadura global. Então, eles precisam minar os governos democráticos, e para isso eles causam caos, destroem as barreiras, né, nacionalistas, fazendo com que seja muito mais fácil entrar, e ali ele coloca as cápsulas terroristas e tudo mais, e implode o país de dentro para fora. Isso é um fato que está acontecendo, a gente está vendo também acontecendo nos Estados Unidos, e o George Soros ele quer isso porque ele acha que, acontecendo esse enfraquecimento da economia europeia, por consequência, a economia americana e a América vai cair. Então, esse é o plano há muito tempo. A partir do momento que ele destrói a Europa, por consequência, os Estados Unidos também caem. Então, a gente sabe que a Itália é o bastião ali dessa defesa, e a gente está vendo também um grande ataque entre os outros países em relação a esse conflito que está tendo entre a Itália e a Alemanha, porque a Alemanha, Olaf Scholz, também está financiando essas ONGs, esses barcos, tanto é que teve uma grande polêmica agora com a Giorgia Meloni e o Olaf Scholz, que ela fez um post dizendo que era um absurdo ele financiar esse sistema ilegal de trazer esse tráfico humano, porque isso é um tráfico humano. Então, quem se beneficia com isso? Porque a Alemanha está fechada, ninguém entra, ninguém quer os imigrantes ali dentro. Eles pegam um pouco, mas depois distribuem. Eles têm um modo de fazer que a Giorgia Meloni quer implantar aqui também, que é o quê? Vamos fechar esses imigrantes em um lugar, né? Vamos construir um lugar onde esses imigrantes fiquem, sejam controlados, passem por uma triagem, vamos saber se são criminosos ou não, para depois soltar esses imigrantes no meio da sociedade. E é tudo que não está acontecendo. Por isso, a gente está sendo aí engolido por essa massa de imigrantes completamente duvidosos, muitos deles criminosos, que continuam a fazer crimes. Enquanto isso, a França fechou as fronteiras, a Alemanha fechou as fronteiras, todos fecharam as fronteiras, levantaram muros, bloco naval. Enquanto isso, a Itália está sendo bombardeada pela própria União Europeia, a Alemanha e a França, né, que compraram essa briga aí contra a Giorgia Meloni, então ela se viu realmente sozinha. E as eleições que vão acontecer o ano que vem, Berenice, é em relação às eleições da União Europeia.
Então, a partir do ano que vem, vai ser escolhido um novo composição, né, do governo da União Europeia. Então, ali está concorrendo sempre como ela se chama? Espera lá, que agora me veio... Que é a presidente da União Europeia, que agora me deu um branco, mas, enfim, vou falar aqui para vocês. Depois vocês cortam, tá? Essa parte aqui. Deixa Fica tranquilo, eu também estou pesquisando aqui. Não, porque agora me veio todos esses nomes. A von der Leyen. Von der Leyen. Isso, von der Leyen. Então, a von der Leyen, ela quer se reeleger agora também, porque ela é presidente da União Europeia. Ela já fez vários acordos, ela também tem uma participação muito ambígua ali dentro. Então, ela tem muito interesse de se recandidatar, e ela já deixou isso claro, que ela quer concorrer de novo aí para continuar sendo presidente da União Europeia. Então, agora, nesse momento, essa composição é muito complicada e muito difícil, porque eles realmente querem eliminar o conservadorismo e o pessoal de direita, porque eles acham que esse movimento crescente, que está se tornando cada vez mais preocupante para eles, porque a população não quer mais, quando se faz uma eleição no país, como o que aconteceu aqui na Itália, é clara a votação. Então, as pessoas não querem mais a esquerda. Está muito claro, porque a esquerda fez políticas devastadoras e que realmente não trouxe nenhum resultado, a não ser o caos, né, econômico, social e tudo mais. Então, quando essas eleições acontecem, eles têm que manipular essas eleições de uma forma ou de outra. Então, eles estão tentando remover e minar, né, a reputação de todos esses candidatos, de todos esses líderes de direita. E essa faz parte da estratégia também para as eleições da União Europeia de 2024. Perfeito. Bom, e ainda falando sobre, aproveitando esse gancho que você falou sobre minar a reputação de políticos, e também trouxe essa questão da Europa, da Itália, né, de ser o bastião da democracia, isso consequentemente atingir também os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, Donald Trump, não é segredo para ninguém, né, é candidato à presidência no ano que vem, e ele está sendo julgado por fraude fiscal, pode até perder os direitos sobre a sua empresa. Tudo isso é medo dos democratas que temem que Trump vença as eleições, Karina? Se ele vencer, será que isso vai ter impacto no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, para o presidente Lula? É claro eles estão desesperados, na verdade, porque ele realmente está... tudo isso que fizeram em relação ao Trump, em relação a essas perseguições, a relação a esses julgamentos que estão acontecendo de forma frequente na vida de Trump, essa perseguição que não é mais velada, isso tudo está servindo somente como arma para o Trump. Ele está se fortificando cada vez mais porque a população está entendendo que é uma perseguição mirada nele. Então, o que a população não quer mais é isso, porque se os Estados Unidos tivessem uma política realmente que funcionasse, que o cidadão americano tivesse muito bem agora nesse momento, eles falariam, tudo bem, isso é uma eleição que vai acontecer, mas nós temos um representante, que é o Biden, que está dando resultados importantes para a economia do país, enfim, e para a nossa sociedade, então não vamos entrar nessa guerra, né, ideológica. Mas é o contrário, né, porque o povo americano está vivendo uma decadência total. A gente observa os estados que são governados pelos azuizinhos, que são os famosos democratas. Esses estados como Filadélfia, São Francisco, Nova York, Califórnia, todos esses lugares estão completamente destruídos e foram destruídos pelo socialismo. Então, as pessoas, os próprios americanos, estão vendo, né, estão diante de uma realidade que é difícil de você negar. É a mesma coisa que você disser assim, olha, eu não vou acreditar naquilo que meus olhos estão vendo. Mas os americanos estão vivendo isso na pele. Então, essa questão, né, ideológica conta muito, e política conta muito nesse momento, porque os americanos não querem mais ser governados por democratas, né, que se dizem democratas, mas na verdade foram aqueles que trataram as pessoas de forma coercitiva.
eles tiraram totalmente a liberdade das pessoas de bem, né, e deram liberdade total a bandidos e criminosos. A gente vê leis que estão sendo implantadas nos Estados Unidos, onde você pode roubar até $950 por mês, por dia, né? A gente vê essa onda de saques acontecendo aí por cidades inteiras dos Estados Unidos. A gente viu agora, recentemente, a semana passada que aconteceu, que fizeram uma onda de saques orquestrados, né? Então, a gente observa que as pessoas estão cada vez mais inseguras. E o que está acontecendo nos Estados Unidos? Está acontecendo um movimento contrário, porque ali nos Estados Unidos está crescendo o movimento de extrema-direita. Então, ali, realmente, a gente está ouvindo falar de nazistas e tudo mais, né? Que eles estão voltando, enfim. Eles chamam isso por quê? Porque as pessoas querem ter o direito de se defender. Então, as pessoas estão comprando armas cada vez mais para se defender. As pessoas que estão tentando proteger a propriedade privada, porque a propriedade privada hoje, se você está dentro da tua casa, você não tem mais nenhuma segurança, que alguém pode chegar, pode entrar e te rouba e te dá um tiro, enfim, é o que está acontecendo, essa insegurança total, né, nos Estados Unidos. Então, a luta ali é muito grande. E agora, com isso, com toda essa onda de fatos, né, esses fatos relevantes que nós estamos observando dentro dos Estados Unidos, o Trump ele só ganha. Ele ganha cada vez mais o consenso popular, que realmente não quer mais viver nessa onda de criminalidade e nesse caos social e econômico da qual os Estados Unidos está submerso, financiando cada vez mais a guerra na Ucrânia, tirando o dinheiro, né, da população, do contribuinte, porque é o dinheiro do contribuinte americano que está indo para a Ucrânia, que já foram trilhões de dólares mandados para eles. Enquanto isso, o país, né, está à mercê da bandidagem. Então, isso é ponto para o Donald Trump. E o Deep State, o famoso Deep State, está desesperado, porque se for pelas linhas, né, legais de votação, não tem a menor dúvida que o Trump ganha as eleições amanhã. Se amanhã acontecem as eleições nos Estados Unidos, Trump será o vencedor. Então, eles já estão sabendo que isso é um resultado que vai ser irreversível. Só que eles estão desesperados, eles não sabem mais o que fazer, né? Então, eles estão agora numa situação para tentar cada vez mais minar cada vez mais Donald Trump. Não sei como isso vai acabar. Sinceramente, não sei como isso vai acabar, porque a gente está falando aqui de pessoas de uma elite, de uma formação, enfim, de pessoas, de um grupo de pessoas muito importantes, muito fortes, potentes, que não estão dispostos a deixar o poder assim e perder a hegemonia de uma hora para outra, sobretudo para Donald Trump. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos ver. Espero que não faça a mesma fim de Kennedy. A gente está falando de um sistema, né, Karina? Bom, agora trazendo aqui para o Brasil, você acredita que o Brasil, durante o governo Bolsonaro, isso acabou, de certa forma, incomodando o sistema? Será que Biden, nos Estados Unidos, não deu um empurrãozinho para que o presidente Lula e também os seus companheiros voltassem ao poder? Claro que sim, ficou claro, tá aberto para todo mundo essa informação, né? Que eles estiveram aqui, o Bolsonaro se encontrou com o pessoal dos Estados Unidos e tiveram aqui antes das eleições, disseram ao presidente Bolsonaro para que ele não, em maneira alguma, contestasse o resultado das eleições, que ele ficasse calado, né? Que aceitasse o resultado, sendo positivo ou negativo. Essa conversa aconteceu, esse encontro aconteceu. E ficou muito claro até em relação à visita que o Lula fez a Biden, né? Porque o Lula começou a fazer discursos estranhos, né, em relação a Putin e a Zelensky, que não agradou muito, né, Washington, porque a gente está falando do Deep State ali em Washington, que é ali que eles comandam tudo realmente. Então, a gente e lá eles deixaram entender, olha, a gente te ajudou aqui nas eleições, e agora o que você vai fazer? Você vai fazer esse tipo de declaração em relação à Rússia e botando em xeque aqui a nossa autonomia americana? Então, esse recado foi mandado, né? Para quem quiser ver, está aberto. Então, é uma questão de interpretação, né? Quando um pingo no risco é Francisco, né? Aquele famoso ditado popular. E está muito clara a ligação, está muito claro que esse acordo foi feito nos bastidores,
e que agora tem que ver como que isso vai ser mantido, né, Berenice? Porque você não pode fazer acordo com os Estados Unidos, ao mesmo tempo com a China, ao mesmo tempo com a Rússia, ao mesmo tempo chega uma hora que você vai ter que prestar contas e entender para que lado realmente você vai. Exatamente. Agora, Karina, mesmo não estando no Brasil, sei que você acompanha as notícias aqui. No final de semana, a gente teve eleições para os conselheiros tutelares, né? E houve um recorde de participação nessas eleições, uma grande participação, inclusive, de conservadores indo às urnas, o que provocou uma reação da esquerda. O ministro dos Direitos Humanos, inclusive o Silvio Almeida, ele afirmou que eleição para conselheiros tutelares, essa eleição ela vai ser aprimorada. Né? E uma jornalista da Globo News disse que há um embate entre o Estado laico e um Estado religioso nessa questão. O que você acha disso? Olha, nada é por acaso. Eu não sei se vocês acompanharam que na semana passada morreu o ex-presidente da Itália, que se chamava Giorgio Napolitano, um comunista e laico. E aconteceu o funeral dele aqui em Roma. Ele teve o corpo velado dentro do Senado e o Papa apareceu lá de surpresa no funeral de Giorgio Napolitano. O Papa, ele não fez o sinal da cruz quando ele chegou no funeral de Giorgio Napolitano. Porque ele dizia que não fez o sinal da cruz, porque ele disse o seguinte: aqui é um funeral laico, então eu vou respeitar. Agora, a figura representante máxima da Igreja Católica, que é o Papa, chega num funeral de um ex-presidente italiano e não faz o sinal da cruz porque diz que o Estado é laico e ele respeita isso, aqui a gente começa a ter crises de verdade importantes, porque aqui o Papa se submete, mais uma vez, ao progressismo, né? Ele coloca de lado a Igreja Católica, né, os princípios da Igreja Católica, da fé católica, como sempre vem acontecendo, porque o Papa ele vem minando todos esses valores, não é de agora, ele foi colocado lá exatamente para cumprir esse papel. Ele vem com a famosa teologia da libertação, e aqui a gente está vendo um movimento de padres, também na Itália, que aconteceu ontem isso, um padre, ele fez um livrinho, tá, para deixar para os fiéis ali na igreja, em relação à imigração, em relação às pessoas mais vulneráveis e tudo mais, e ele praticamente incita as pessoas a invadirem as casas que estão vazias. Tá? Então, veja bem, essa deteriorização da Igreja Católica vem sendo já feita há muito tempo, né? E o Papa Francisco ele foi colocado ali para isso. Inclusive, eu já tinha falado sobre isso em outra live, que tem esse livro que se chama A Máfia de Sangalo. A Máfia de Sangalo, o Papa ele faz parte dessa máfia de Sangalo e ele foi colocado ali de propósito pela própria máfia de Sangalo. O que é a máfia de Sangalo? Na verdade, é um grupo de prelados, né, que querem fazer essa revolução na Igreja Católica. Isso já foi ensaiado há muitos anos, desde a época de João Paulo II, do Wojtyła. E ele barrou tudo isso. Depois veio Ratzinger, que também barrou tudo isso, e, curiosamente, Ratzinger foi eliminado do jogo. Ele foi papa, mas foi removido do cargo de papa, né? Então, para entrar quem? Para entrar Francisco, que representa a máfia de Sangalo. Então, ele está ali por um propósito só. Então, toda essa discussão agora de Estado laico, a religião, a fé, eles querem destruir a fé. Católica, sobretudo, cristiana, sobretudo. Por quê? O único dogma que poderá ser aceito daqui para frente será o Estado. Você deve seguir e responder somente ao Estado e mais a nenhuma religião.
aqui para esse. Karina, o que me chama a atenção, olha só que curioso, ainda no último domingo eu participei da missa e eu achei muito estranho porque nunca, eu sou católica, nunca tinha acontecido isso em nenhuma celebração em que eu fui. E o padre falou a missa toda, a todo momento ele falava do Papa, né? E que o Papa está viajando em uma missão. E no final dessa missa, eles exibiram um vídeo longo, de uns 7 minutos, mostrando por onde o Papa estava passando, inclusive, né, aquelas imagens chocantes de crianças negras desnutridas, né? E eu senti ali que parecia ser uma propaganda do Papa, né? Até algumas pessoas ali ao meu lado ficaram incomodadas, porque a gente vai na igreja, né, para exaltar a Cristo, a Jesus. E eu vi ali a figura de que parecia que as pessoas teriam que adorar o Papa e não, né, o ser superior, Jesus Cristo, enfim. Achei muito estranho, viu? Eles estão fazendo essa propaganda, já não é de hoje, e todo mundo tem que levar em consideração aquilo que diz o Papa. Preste atenção. Isso aconteceu também durante a pandemia. O Papa está servindo como porta-voz do progressismo, dos globalistas, da nova ordem e de tudo mais, tudo misturado, porque, na verdade, eles são intrínsecos, eles estão completamente conectados. Né? Então, tudo isso que está acontecendo não é por acaso, e o Papa é essa figura que ele tem que conectar tudo isso. Tanto é que já em 2018, se eu não me engano, ele recebe a família Rothschild dentro do Vaticano, que se autoproclamaram os guardiões do Papa, dizemos assim, da Constituição Papal do Vaticano, e que eles trazem um modelo de capitalismo, um novo tipo de capitalismo. Então, ali dentro, o Papa fecha esse acordo com eles, tem até a foto, uma foto emblemática aí da filha de Rothschild, que é uma senhora que estava ali, todos vestidos de negro e só o Papa de branco. A gente tem também um acordo que o Papa fechou com a China, que é um acordo extremamente sigiloso, e a gente sabe que a China é um dos países que mais perseguem cristãos, e o Papa continua calado. Inclusive, nós temos relatos de vários arcebispos católicos que estão na China sendo perseguidos, foram presos pelo regime comunista, papas, arcebispos, enfim, pessoas de um alto prelado ali dentro da China que estão presos, que foram presos, e o Papa está calado. Né? A gente vê esse movimento acontecendo na Nicarágua, padres presos. Isso são padres, na verdade, dissidentes do regime da teologia da libertação, que é o que eles estão querendo fazer, né? Que é a famosa... É um grupo de reformistas, né, que estão tentando reformar a Igreja Católica, trazendo essa revolução dentro da Igreja Católica. Então, tudo isso está acontecendo, o Papa está trabalhando muito bem, né, por trás de tudo isso, porque ele foi escolhido justamente por isso, por essa capacidade de frieza, ele é um jesuíta, em fazer isso, em colocar esse plano em ação. E ele está colocando o plano em ação, e não só colocando em ação, mas como ele está traçando a risca, fazendo tudo que tem que ser feito. É muito preocupante mesmo. E a postura do ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, como que você avalia? Ele é uma pessoa que ele não é apartidário, a gente sabe para que ele está respondendo ao regime, ele trabalha para o regime. Né? Então, ele está ali, ele ocupa esse lugar somente porque ele decretou e ele estipulou lealdade ao regime de Lula, ao regime da qual ele deve responder. Então, ele não tem nenhum tipo de responsabilidade com a sociedade civil, mas somente com o regime. O que o regime disser, ele tem que fazer. Ele está ali como representante desse regime. E basta, não tem outra função, ele não tem outra função social. Né? Ele vai fazer o que a cartilha manda, o que o regime manda, e acabou. É isso. Essa é a função de Silvio. É só a gente tirar como exemplo o tratamento das pessoas que foram presas entre os dias 8 e 9 de janeiro, né? Naquele primeiro momento foram colocadas dentro de um galpão, em condições insalubres, gente que passou mal, quase morreu ali, né, devido ao calor, ficaram horas sem comer e ainda sem contar também
o tratamento que essas pessoas estão recebendo na prisão aqui em Brasília. Estão sendo torturadas, né? Isso é tortura. Eles estão sofrendo tortura há muito tempo. Não só uma tortura física, emocional, também, todo junto, porque a gente tem relatos de vários presos políticos que realmente beiram a loucura, né? Agora você imagina você ser condenado a 15 anos, a 17 anos de prisão, por ter simplesmente se encontrado naquele lugar, naquele determinado momento da vida, quando muitos deles não vandalizaram, não estavam armados, não podem ser considerados terroristas, pegando penas altíssimas e mais altas até mesmo de assassinos, de criminosos. Então, é muito desequilibrado e aí a gente vê a realidade. A realidade é que uma ditadura se levantou contra um povo, e isso não é mais ficção, não é mais teoria da conspiração. Isso é uma realidade. O próprio... E cumprindo também sentenças antes mesmo de terem sido julgados, que foi o caso, por exemplo, daquele líder indígena, o Sererê, né? Sim, sim. Mas isso não é novo, porque na Itália aconteceu a mesma coisa, viu, Berenice? Na Itália fizeram a mesma coisa na época. Eles perseguiam os opositores, porque não fazia parte do grupo deles, da esquerda, e os juízes, sobretudo os juízes, magistrados aqui na Itália, eles perseguiam, usavam os cargos públicos deles, né, para fazer politicagem. Então, eles abusavam do poder para perseguir. Eles não instalavam um processo, eles já condenavam antes mesmo de um processo ser instalado. Isso para a gente aqui não é coisa nova, isso a gente já viveu. Tanto é que eu digo que tudo que está acontecendo agora no Brasil em relação à Suprema Corte, a gente já viu acontecer aqui desde 1993, 1990, que isso já vem acontecendo aqui na Itália. A gente já teve essa escola antes. E essa escola também já teve Barroso, já teve Alexandre de Moraes, já teve Flávio Dino, já teve todos eles. Eles sabem muito bem do que eles estão fazendo, porque eles já estudaram isso muito bem. E quem já viveu isso, a gente sabe que todos os passos que eles estão fazendo é exatamente igual o que a gente viveu aqui e muitas vezes continua vivendo. Pois é, estamos indo pelo mesmo caminho. Mas o Congresso, pelo menos... um grupo de parlamentares parece que está reagindo, e é justamente sobre isso que eu queria conversar com você, porque desde a semana passada, né, um grupo da oposição vem se movimentando e obstruindo os trabalhos, tanto na Câmara quanto no Senado, em protesto ao STF. Como você vê essa tentativa, essa ferramenta dos parlamentares para tentar frear, então, essas decisões arbitrárias? Tarde demais. Tarde mesmo, demais. Né? Eles deveriam ter feito isso antes. Mas a gente tem um grande problema no Brasil, Berenice. A gente tem várias pessoas, vários grupos, né, partidos políticos e tudo, que todos eles estão em busca do poder. Todos. E todos eles esperam sempre um cargo melhor. E como a gente está falando aqui com gente que é macaca velha, que é o caso, o macaco velho ali, que é o Lula, Zé Dirceu, e todas as pessoas que já sabem muito bem como é que funciona esse mundo político, né? O que eles fazem? Eles ludibriam as pessoas. Eles falam, não, pera lá, vem aqui, eu vou te dar um carguinho ali, espera aí, não faz isso não. E as pessoas vão esperando, porque elas querem sempre algo melhor para elas mesmas, mas elas não estão pensando no país realmente, e de resolver aquilo que a gente tinha de problema. Porque o que a gente vem passando no Brasil é muito grave. Isso já deveria ter sido barrado já na primeira ação. Isso desde quando começou a pandemia lá atrás, que ninguém entendia e falava, começou as nossas liberdades individuais a ser cerceadas. Começou policial bater em gente que não tinha nada que ver na rua, correndo na rua. Quando começa a fazer toda essa movimentação, que foi global, hein? Não foi um ato isolado somente no Brasil. Mas as pessoas aceitaram porque tinha um vírus invisível, um inimigo invisível que poderia matar todo mundo. E isso foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso porque foi uma arma que funcionou muito, porque ninguém queria morrer, todo mundo queria se salvar. E para se salvar, eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa. Só que
Isso passou. Isso passou, todo mundo viu, a poeira baixou. A gente viu ali, quando essa poeira baixou, quanta coisa ruim que tinha, quanta manipulação, quanta mentira, né? Quanta orquestração, tudo foi movimentado, tudo foi manipulado. Quando você tem isso de frente, a gente tem parlamentares hoje que tinham essas informações e saberiam onde ia acontecer, onde ia levar. Aí a gente começa a ver o sistema judiciário, né, sobrepondo ali o executivo. Então a gente não tinha mais o equilíbrio desses poderes. Não existia o Tirou equilíbrio. a autonomia do executivo, né? Todos. Então, quando você começa a ter esses insights, quando você começa a ter esse tipo de conduta, você fala assim, pera lá, aqui tem que acabar logo isso daqui, porque se a gente não acabar com isso daqui agora, vai escalar num modo que ninguém mais vai conseguir reverter. E isso não foi feito, não foi feito. Deixaram a hemorragia acontecer, perder todo o sangue. As pessoas estão... A gente vive num país que perdeu sangue, hemorragia, acabou. O que você vai fazer? Você vai fazer uma transfusão agora, com o corpo morto? Então, assim, é muito difícil, e isso eu estou fazendo uma análise muito realista, hein? Muito realista, porque é muito difícil agora. A gente vê depois o Pacheco, que queria o cargo para ser indicado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, como ministro. Ele fez o jogo do inimigo. E ele acha que o inimigo vai perdoar ele. As pessoas não entenderam quem são, como que lida com o inimigo. As pessoas não estão entendendo que não é uma brincadeira que você fala assim, ah, não, mas agora eu vou reverter, porque agora eu vou pedir desculpa. A gente vê o Sérgio Moro quase se ajoelhando, falando, não, o Barroso tem razão nisso agora. Não tem, gente. Eles não têm Karina, razão. E você viu que o presidente do Senado agora, o Rodrigo Pacheco, ainda nesta semana, ele falou sobre apoiar, na verdade, uma proposta de emenda à Constituição que estabelece um prazo de mandato para os ministros do STF. Será que é porque ele já está desacreditado de que pode ser indicado para essa cadeira? Ali está ali está assim, ó, é uma feira da barganha. É a feira da barganha, né? Tá todo mundo tentando se salvar a própria pele, o próprio cargo, a própria cadeira. Essa é a questão que a gente está vendo hoje. Só que ninguém está preocupado realmente em destruir aquilo que tem que ser destruído, que é o quê? É o ativismo judicial. Isso é grave. É a ditadura da toga, que não adianta você negar que ela não exista. Tem muita gente que está feliz com isso, porque até agora não foi afetado, porque até agora está falando, eu estou de acordo com eles, então eles não vão, eu não vou sofrer as retaliações que esse sistema dá ao inimigo. Só que não se esqueça, amanhã o inimigo é você. Porque amanhã, se você, a qualquer tipo de ação que o sistema judiciário faça, você também vira vítima. A gente viu isso acontecer com o próprio Lula, a gente viu acontecer com todos ali dentro. E esse sistema ainda continua, só que agora de uma maneira muito mais forte e muito mais aparelhada. Né? A gente está vendo aí uma articulação dentro do Supremo. Não tenha dúvida nenhuma que Flávio Dino será, sim, o próximo ministro da Suprema Corte. Não tenha dúvida sobre isso. Ele será. E ele sabe. E ele entrou como ministro da Justiça sabendo que ele ia chegar lá. E é por isso que ele age dessa maneira. Né? Ele sabe muito bem. As melhores apostas até o momento e com a sua, acho que já são 6 opiniões diferentes e que chegam nesse consenso em relação a ele ser o indicado mesmo. Tudo leva a crer que ele não vai ser só indicado, mas como ele vai passar pela sabatina, e você pode ter certeza que muitos dos parlamentares ali, sobretudo de direita, do PL, vão aceitar, vão fazer passar pela sabatina, do mesmo jeito que foi o Cristiano Zanin. Depois do advogado do Lula, eu não duvido de mais nada. Não, que está todo mundo falando, o Cristiano Zanin agora, o que ele está fazendo? Ele está dando, ele é muito mais, se revelou um conservador, né? Porque ele criou críticas, né? Começou a ter críticas da própria esquerda. A própria esquerda começou a criticar Cristiano Zanin, questionar Cristiano Zanin para Lula. Tanto é que o Lula até tirou um pouco de foco o Cristiano Zanin, está mais isolado, está mais
tentando ali trazer, blindar a sua imagem nesse momento para não ficar muito desgastada. Então, eles têm essas técnicas. Observa, quando eles tiram um de jogo é porque eles querem blindar essa pessoa para não ter um desgaste da imagem. Enquanto isso, a gente queima outro. Vamos queimar outro. O Lula falou, inclusive, quando o Zanin começou a ficar, né, muito em evidência, em ocultar os votos dos ministros lá do STF. Isso também chamou bastante atenção. Agora, Karina, em relação a ainda essa reação, né, pelo menos uma reação dos parlamentares diante dessa insatisfação com as investidas do Supremo em pautas que deveriam ser decisões tomadas pelo Legislativo, o deputado Domingos Sábio ele também protocolou uma proposta de emenda à Constituição para autorizar o Congresso, se aprovado, o Congresso estaria autorizado a suspender decisões do STF. Por outro lado, né, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, como eu já havia ressaltado aqui agora há pouco, ele defendeu a limitação de mandato dos ministros do STF. Será que o jogo está virando, Karina, ou é só um efeito midiático? Eu acho que é um efeito midiático que tem que ter essa abertura de debate, tem que ter esse confronto de ideias, mas, na verdade, o que se costura por trás é aquilo que conta a nossa história. Né? O que conta são os fatos, não são as palavras. Agora, nós tivemos muitas propostas que seriam interessantes e muitos ensaios de propostas, enfim, que muitos políticos tentaram fazer para conter até mesmo o ativismo judicial e tudo mais, mas não foram adiante. Não foram adiante, porque, na verdade, quem comanda? Você tem que fazer essa pergunta, quem comanda realmente? Então, a gente tem ali um orquestramento, um aparelhamento muito forte, que não foi criado do dia para a noite. É um sistema fortíssimo, difícil de ser derrubado, difícil de ser destruído, assim. Você fala, não, agora nós acordamos e vamos destruir isso definitivamente, vamos fazer o impeachment dos 11 juízes. Isso nunca aconteceu na história, né, da humanidade. Você vai falar assim, não, pera lá, como que você vai fazer o impeachment de 11 juízes que deveria ser, isso só pode ser feito de acordo com o Senado. O Senado... Só de um já estava bom, né? Já ia trazer esperança. Sim, a questão é que o Senado, o Rodrigo Pacheco, muitas vezes, não só ele, como também o Arthur Lira, em determinados momentos que eram decisivos, eles deram 2 passos para trás. E eu não digo só de Rodrigo Pacheco, de Arthur Lira, eu também coloco aqui, incluo aqui Bolsonaro, presidente Bolsonaro, hein? Que ele também, quando estava no poder, quando ele estava no governo, como presidente, ele também tinha muito poder para fazer articulações, e no momento clou, ele é chamado por Michel Temer, né? E naquele momento ele dá um passo atrás para se reconciliar, dizemos assim, com Alexandre de Moraes e com o Supremo, como que se isso fosse realmente ser um ato legítimo. Mas será que naquela época ele acabou recuando por temer essa ruptura institucional? Isso poderia trazer um efeito ruim para o Brasil, negativo, mundialmente, digamos assim, acabar prejudicando o Brasil? A ruptura já tinha acontecido, Berenice. A ruptura já era clara que o presidente da República naquele momento ele já não tinha poder de presidente. Ali a gente estava sendo governado pelo judiciário e não pelo presidente, não pelo executivo. Já era claro. Então, você disser, não, mas eu não quero criar essa ruptura, imagina aos olhos do mundo como eu seria visto. Golpista, agora, né? Que é o que... mas ele não fez e está sendo tratado igual, ele pode ser preso igual, do mesmo jeito igual. Então, assim, não tem nada de diferente aqui. A questão era que em determinados momentos certas ações têm que ser feitas, né, no momento certo. Você não pode recuar e dizer, não, o meu inimigo agora vai me respeitar e vai ser melhor assim. Não vai, porque essas pessoas, acho que a gente está falando com pessoas que eles não têm piedade e compaixão de ninguém, de ninguém. A questão é, eu vou defender o meu regime e não importa quem está na frente ou não, eu vou passar por cima, vou fazer desaparecer, é isso que é o tratamento. Então, eu acho que tem muita
ingenuidade e muito bonismo, né, em tudo isso, quando não deveria ter, quando deveria ter uma postura muito mais direta, falar, tudo bem, vai ser difícil combater esse sistema, mas vamos colocar os pingos nos is aqui, porque tá claro, eu não vou recuar do meu ponto, mas enfim, Bolsonaro falou bastante sobre isso, mas no final das contas ele acabou recuando. Pois é, o que muita gente, né, fala que não dá para jogar nas 4 linhas com quem trapaceia. E aí está o resultado agora, né? O problema, Bom, Karina, é você jogar nas 4 linhas quando você conhece as regras do jogo, tá tudo bem. O problema é você jogar com aqueles que mudam as regras do jogo a cada 2 minutos. Aí verdade. não dá. Aí não dá. Aí é ilegítimo, é injusto, é unfair. Não pode E ser. foi justamente isso que aconteceu, né? Exato. Karina Michelin, sempre uma honra, bom demais conversar com você. O tempo passa voando. Obrigada, meu querido. Volte mais vezes. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com você, Berenice, no Fator BR, e a gente se vê em breve, tá? Muito obrigada pelo convite. Conta sempre comigo. Até mais. E obrigada a vocês, nossa audiência maravilhosa e qualificada. Fique sempre ligados aqui na nossa programação, aqui no Fator Político BR, de segunda a sexta. Aliás, no sábado e no domingo também tem programação. Temos a Jéssica Zeferin no sábado. E no domingo, Fator Agro, hein? Imperdível, sempre com excelentes entrevistas e tudo aquilo que movimenta no fator político o agronegócio. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.